Boa noite, pessoal. Márcio Carvalho na área. Vamos aqui fazer o nosso vídeo de fechamento do índice. Bom, o que nós tínhamos hoje aqui, galera? O índice abriu um gap de baixa, tá? Nos dando essa quebra de estrutura aqui, ó. Tá? Já vinha numa tendência baixista, né? Quando quebrou esse fundo aqui, certo? Quebrou esse fundinho aqui. Então logo deu sequência a quebrar mais um fundo, tá? Então hoje ele abriu um gap de baixa. Esse gap a gente já considera uma quebra de estrutura, tá? E aí, quebrando essa estrutura, a gente precisa saber ao que ele está reagindo, tá? A gente vai para o gráfico de 1 hora. E no gráfico de 1 hora, o que a gente tem? A gente tem esse imbalance aqui, ó. Foi esse imbalance que ele reagiu, tá? Vou voltar para 15. Ó, ele bate no imbalance e reage, certo? No que ele reage, vamos subir. Vamos para o nosso gráfico de execução, que é o de 1 minuto, tá? Então, o que nós tínhamos aqui no 1 minuto, certo? A partir do momento que o índice faz essa quebra de estrutura, o que a gente precisa fazer? A gente precisa puxar uma FIBO aqui, ó. Por quê? Porque se ele quebra uma estrutura, qual é a expectativa após uma quebra de estrutura? É uma correção, né? E a FIBO vai nos nortear, a FIBO vai nos dar um norte em qual retração ele vai parar, tá? Então aqui nós temos a FIBO puxada e as retrações, tá? Então o índice abriu aqui, vem no imbalance, começou a subir, foi testar a primeira retração. Bom, o que eu tenho nessa primeira retração aqui? Testou, subiu, parou na primeira retração. Na primeira retração, o índice me dá esse choke aqui, ó. O que é o choke? É uma troca de característica. Ou seja, ele está subindo e a partir de um certo momento ele troca a direção do mercado, tá? Então aqui eu tenho esse choke no 1 minuto. Fez o choke, desceu, testou a demanda, tá? Testou a minha demanda, voltou e rompeu ela. Quando ele rompe ela, o que ele me dá? Ele faz um flip, tá? Quem não sabe o que é o flip, lá no curso do Café com Trade, lá tem as aulas explicando. Vai lá na página lá e compra o curso lá, que é bem baratinho, tá? Testou a demanda, rompeu, fez o flip, me deu a primeira entrada, tá? Nosso primeiro trade aqui, 465 pontos, stop 150 pontos, o take é 465, é 3 para 1, tá? Bom, nisso o índice faz mais uma quebra de estrutura, tá? Quebrou a estrutura aqui, a expectativa era que ele desse sequência, ou seja, continuasse caindo, mas não. Ele chegou num ponto aqui, tá? Num determinado ponto e quebrou uma estrutura para cima. Se ele quebra uma estrutura para cima, ele me dá novamente um choke. Ou seja, mais uma vez ele trocou de característica. Ele vinha subindo, trocou a característica e vinha descendo. Chegou em determinado ponto, trocou a característica e voltou a subir. Ou seja, para quê? De certo, para testar a retração de 50%, tá? Quebrou, ele me dá uma zona de demanda aqui, tá? Nesse pavio aqui, certo? Lembrando, meu operacional é baseado em SMC, tá? Trabalhamos em cima de zonas de supply e demand. Foi em 50%, chegou em 50%, segurou lá. No que ele segura, ele volta e faz uma troca de característica de novo. Ou seja, trocou a característica, ele vai começar a descer. Possivelmente. O que eu levo em consideração aqui? A estrutura maior do 15 é de baixa, certo?
E a partir do momento que a estrutura é de baixa e o fluxo de mercado alinha com a estrutura de baixa, eu tenho o 1 minuto e o 15 para baixo, certo? Então, deu o choke, desceu, voltou para testar. Voltou para testar, zona de oferta. Testou a minha zona de oferta. Eu estou entrando no trade. Vou entrar vendido. Alvo 3 para 1. Tá? Stop 150 pontos, alvo de 3 para 1. Mais um take, tá? Índice quebra mais uma estrutura, certo? Com a expectativa que ele continue quebrando estrutura, tá? Ó, certo? Para dar seguimento ao movimento. Quebrou mais estrutura, vai voltar para testar. Eu tenho aqui o que para teste? Eu tenho uma sobrevenda. Esse inside barzinho aqui, ó, tá? É uma sobrevenda. O índice vai lá, testa e me dá a venda. Aonde que ele me dá a venda? Testou candle na perca dessa mínima aqui, desse candle de compra. Eu posso estar entrando, posso deixar minha ordem apregoada aqui, ou posso esperar esse candle de força voltar e vender no reteste dele, tá? Como vocês acharem melhor. Eu deixaria minha ordem apregoada aqui, certo? Deu a venda, tá? O que acontece aqui? Como era uma subida sem nenhuma zona, ele desceria direto também. Então, ele poderia perder esse pivô aqui e nós poderíamos projetar este pivô para baixo, certo? E aí teríamos os alvos aqui para baixo. Primeiro alvo, segundo alvo, tá? Ele vai lá e dá o take em 980 pontos, tá? O que acontece aqui também? Nós temos o alvo desse range aqui projetado para baixo. Opa! Projetado para baixo, caso a gente queira buscar esses alvos, tá? Primeiro alvo 100% do range, tá? Bom, o índice continua descendo, faz uma correção, mas isso aqui é um fluxo, não corrigiu 50%, então não é um pullback saudável, tá? Então desceu, continua descendo, vai quebrando estruturas de baixa, a gente vai marcando, porque a tendência do fluxo é baixista, tá? Depois quebra aqui também e quebra aqui, tá? Quebrou a estrutura aqui. O que a gente faz? Lembrando, estrutura do 15 de baixo, o fluxo tá de baixo, nós somos vendedores, não tem o que pensar, tá? Quebrou, Fibo, tá? Vamos aguardar o mercado subir e ver onde ele para. Ele para na zona de oferta. Ó, parou na zona de oferta. Spinning top, rompeu o spinning top, é venda. Tá? Ó, rompeu o spinning top, é venda. Não tem muito o que pensar. 150 pontos de stop, 3 para 1. Ele vai no alvo, tá? Depois ele quebra mais uma estrutura aqui. Mais uma vez a gente vai puxar a Fibo, tá? Até lá embaixo, ele deixa a liquidez aqui, tá? Montou a liquidez, é certo que ele vai buscar alguma zona aqui em cima. O que eu tenho aqui em cima? Uma sobrevenda, tá? Sobrevenda, tá? Ele bate, tá? Na sobrevenda, não perde a mínima, não rompe a mínima com o corpo. Eu tenho um topinho antes, eu posso também aguardar um choke aqui, tá? Posso aguardar um choke, ó. Quebrou característica, ele volta para testar. Me dá mais uma sobrevenda. Spinning top, rompeu a mínima do spinning top, é venda, tá? Vendeu. Alvo no fundo, tá? Ele vai lá, não dá 465, mas
dá 455 pontos, tá? Ele quebra uma estrutura interna aqui, certo? Quebrou a estrutura interna, a gente vai puxar a fibra, puxa a fibra e aguarda ele chegar na zona acima de 50%. Chegou na zona acima de 50%, eu tenho o que aqui? Eu tenho essa sobrevenda aqui, ó, tá? Testou, segurou aqui. Quando segura assim é bom a gente aguardar um choke, tá? Vamos aguardar um choke. Ele faz o choke aqui, ó, tá? Fez o choke, rompeu e voltou. Que ele volta numa zona de oferta, ó. Voltou na zona de oferta, deixou aí dois enforcadinhos, rompeu com o corpo. A gente vende. Não vai dar o 3 para 1, tá? Porque esse pivô aqui é muito curto. A gente projeta ele para baixo. Ele vai no alvo de 100% aí. Alvo de 100%, 360 pontos, tá? Continua a quebra de estrutura. Quebrou a estrutura. Tá? No que ele quebra a estrutura, a gente vai puxar a fibra. Puxou a fibra, vamos buscar zonas acima de 50%. A gente tem esses caras aqui, tá? Sobrevenda. Bateu na zona de oferta, spinning top, rompeu com o corpo. No que rompe com o corpo, a gente vende. Tá? Alvo de 3 para 1, ou projeta o pivô para baixo. Alvo de 100% ou 3 para 1, tá? E depois o mercado aqui já era. Certo, galera? Essas são as oportunidades aí. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui deu mais uma, 7 também que eu não marquei aqui, tá? Mas aqui deu uma entrada, tá? 7 oportunidades aí. Certo? Uma boa noite, galera. Fica com Deus. Quem tiver interesse, a gente tem a nossa sala. Tá lá no link do @café com trading. Quem tiver interesse de participar e aprender um pouquinho mais sobre o SMC, é só chegar lá, certo? Um abraço, boa noite a todos.